a aula, não esqueço. Andrei chegando aí também. Gente, alguém sabe do Adilson, do Murilo? Alguém sabe do paradeiro deles? Eu não sei, professor. Não faz ideia, Murilo? Ou Danilo, desculpa. Bom, tudo bem, né? Vamos lá. Vou postar para vocês a aula passada no YouTube. Não postei para quem não conseguiu assistir. Vou postar lá, tá? O Zé participou na segunda-feira. Será que ele vem hoje? Vou esperar mais 2 minutinhos, pessoal, tá? Enquanto isso, vocês peguem a apostila de vocês aí. Tá na página 17. Podem pegar o grifa-texto também. O que foi importante a gente vai grifando, tá? Ó, o José chegou aí. É no módulo 2? Módulo... Não falo módulo, mas é o H10. É módulo Oi. 2, provavelmente. Isso, módulo 2, Danilo. Perfeito. Módulo 2, tá? Gente, vamos dar sequência, então. Nós falávamos sobre a hegemonia que Atenas consegue após a formação da Liga de Delos, né? Então, o que vai acontecer? Ela formando a Liga de Delos, pessoal, ela começa não só a enriquecer, então ela começa a converter toda a grana, todo o poder militar, tudo que entrava, ia para Atenas, e o Péricles, né, começa a reinvestir na própria cidade, na cultura e, portanto, na democracia ateniense, né? Tanto que se você voltar no passado e conversar com ateniense, vai perguntar quem foi Péricles, ela foi um cara show de bola. Mas se você conversar com qualquer outro cidadão grego de outra cidade grega, de outra polis, vai falar, esse foi o cara, foi o maior pilantra da face da Terra, né? Porque ele pegava toda a grana da Liga de Delos e reinvestia em Atenas. Só que o que vai acontecer, pessoal? Atenas agora não só vai começar a pegar toda a grana para si, mas ela vai começar a cobrar impostos das outras cidades, né? E quem não pagasse impostos, ela invadia. Então ela vai se tornando, ao longo do tempo, uma vilã da Grécia. Até que chega um momento em que ela vai mexer com uma cidade que ela não deveria ter mexido. Que cidade é essa, pessoal? Gente, podem falar, tá? Eu sei que vocês estão com o microfone mutado, mas para responder, vocês podem desmutar o microfone. Que cidade Atenas não deveria ter mexido, povo do bem? É fácil, vai, pelo amor de Deus. Fácil. Professor, Diga, Danilo. Peloponeso não é uma cidade de Atenas? Peloponeso é uma península, é uma região, tá? É uma região cercada pelos 3 lados por mar e é um único lado conectado ao continente, tá? Uma região geográfica, região do Peloponeso. Gente, Atenas vai mexer com uma cidade que ela não deveria. Esparta, exatamente. Então ela chega e fala, Esparta, oi Atenas, você tem que pagar impostos para mim. Fala, hã? Isso mesmo, tem que pagar impostos para mim. Aí, pessoal, a Esparta solta aquela frase clássica do Heródoto, né? Tá me tirando Paloque, né? Ou seja, eles não pagariam os impostos. Ela declara guerra a Atenas e, pessoal, a Grécia vai entrar então na pior guerra que qualquer cidade, que qualquer nação poderia entrar. Qual guerra é essa, gente? É a guerra civil, né? Mas por que a guerra civil é a pior guerra que qualquer nação pode entrar? Gente, porque qualquer lado perde, né? Não tem vencedor. Numa guerra civil, se você ganhar, você perde, de qualquer forma. Por quê? Porque
é a sua própria região que está sendo destruída, são seus próprios cidadãos que estão sendo destruídos, pessoal. E essa guerra vai durar aí 30 anos, né? Então, tem batalhas que Atenas sai massacrada, tem batalhas que... Ô, gente, eu vou mutar vocês. Quem que tá com o microfone ligado aí à toa? Cadê? Vou mutar aqui a galera, peraí. Tá, obrigado, gente, valeu. Então, o que vai acontecer, pessoal? Atenas tem o apoio da Liga de Delos, certo? Fortalecida pela Liga. E aí, pessoal, Esparta vai criar a Liga do Peloponeso, porque se ela fosse lutar sozinha contra Atenas, ela também seria depenada, massacrada. Então ela cria a Liga do Peloponeso, né, com diversas outras cidades apoiando Esparta, né, nessa guerra contra Atenas. Só que o espartano, pessoal, ele vai ser mais esperto do que Atenas, porque ele vai buscar um apoio internacional. Quem que ele vai buscar apoio, pessoal? De quem que vocês acham que ele vai buscar, que Esparta vai buscar apoio? Alguém chuta? Ninguém? Gente, grifem aqui, ó. Esparta vai buscar apoio internacional da Pérsia, exatamente. Filho da P, exatamente. O persa vai ajudar Esparta a destruir Atenas, pessoal. Aí você fica perguntando, mas por que ele está ajudando a Esparta a destruir Atenas? Guarda a informação aí, você vai lembrar que os persas tentaram a todo custo dominar, portanto, toda a Grécia e não conseguiram. Então, a ajuda que eles concedem a Esparta não é apenas uma ajuda de bom grado. Fiquem ligados, porque mais para frente a Pérsia vai ajudar outra nação a derrotar os espartanos. Então guardem a informação aí. O que vai acontecer então, pessoal? Essa guerra que dura 30 anos, né, a Esparta ela vai sair vitoriosa várias vezes, né, durante várias batalhas, porque ela tem uma vantagem, pessoal, né? Atenas tem um governo democrático, enquanto Esparta tem um governo ditatorial. Na democracia, as decisões para acontecer, elas demoram, tem que votar, tem assembleia, vai, aquilo outro. Em Esparta, não. É uma tirania, tudo muito mais rápido, né? Você tá falando comigo? Isso, exatamente, Danilo. Os persas lutaram contra Esparta e contra Atenas lá atrás. Guarda a informação. Por que será que o persa agora está ajudando Esparta? Guarda a informação. Segura aí que a gente vai falar. Beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? A Esparta, então, decide cercar Atenas, né? Ou seja, quem curte guerra vai saber. É a tática do ninguém entra, ninguém sai, né? E nisso a Atenas começa a ficar sem suprimento, a galera começa a ficar presa, não consegue sair da cidade, muita gente, né, aglomerada no mesmo local. Eu peguei até aqui um mapinha para vocês, ó. Então aqui está a cidade de Atenas, certo? Aqui os camponeses produzindo, não podendo sair para os campos para produzir, já começa a ficar sem mantimentos, sem suprimentos. Atenas extremamente murada, certo? Com bastante muralhas, só que Esparta cerca Atenas. E aí, pessoal, todo mundo começa a ficar aglomerado aqui dentro da cidade, vai proliferar a peste, né? Vai proliferar muitas doenças, no qual o próprio Péricles vai morrer. O Péricles, então, morre devido à peste, certo? Agora o seu principal líder morre, né? Então vocês podem grifar aqui, ó, né? O general Tucídides, que é considerado um dos pais da história, até fala, né? A Grécia, Atenas, fica enfraquecida porque o principal general, né, o Péricles, ele morre, certo? Ó, Péricles morre, deixa a cidade sem seu principal líder, né? E aí, então, nisso, né, ao final desses 30 anos de guerra, Esparta sai vencedora, certo? E aí, então, todo mundo fica contente. O pessoal fala, viva! Não precisa mais pagar impostos para Atenas, Esparta. É mesmo. Viva! Agora nós não precisamos mais nos curvar perante Atenas, Esparta. E não é que é mesmo? Viva! Não precisa se curvar perante mais ninguém, Esparta. Opa, peraí, erro feio, erro rude. Quem manda agora nisso aqui sou eu. Começa então o imperialismo espartano, certo? Passando para outra página, certo? Começa então o imperialismo espartano. Só que, pessoal, o imperialismo espartano ele vai ser bem pior do que o imperialismo ateniense.
porque ele vai ser muito mais violento. Esparta não curtia governos democráticos, vocês devem ter percebido isso já faz tempo. Esparta não é muito a favor da democracia, eles meio que não curtem muito essa história de democracia. Então, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a arrancar os governos democráticos, né, das polis gregas e colocar tiranos em seu lugar. Em Atenas, por exemplo, eles colocam 30 tiranos, né? Fica conhecido como o governo dos 30 tiranos. Muitos vestibulares colocam, trazem esse nome aí para remeter e cobrar esse tema, né? Então, o que vai acontecer? A hegemonia, o imperialismo espartano vai ser muito mais violento do que o imperialismo ateniense. E nessa violência, nessa de cobrar impostos, nessa hegemonia de cobrar impostos de todas as polis gregas, pessoal, ela vai começar a colecionar inimigos. E nessa coleção de inimigos, pessoal, nós destacamos uma cidade chamada Tebas, né, ó. Deixa eu voltar ao mapa interativo para vocês. Cadê o mapa interativo? Cadê? Conseguem ver aí? Tebas aqui, ó, né? Ficava bem ao lado, inclusive, de Atenas, né? Aqui é Atenas, certo? Aqui é Tebas. Essa região aqui, Danilão, é a região do Peloponeso, é uma península, né? Cercada pelo Mar Jônico de um lado, Mediterrâneo do outro, Mar Egeu do outro. Apenas um pedacinho aqui, ó, um extremo, uma estreita passagem, né, conectada aqui, portanto, ao resto da Grécia, certo? Ela passasse do continente, né? Oi, Danilo, perdão, desculpa. Era passagem do continente, né? Isso, exatamente, passagem para o resto do continente, né? A única conexão ao resto do continente, certo? Então, aqui, ó, Esparta ficava bem aqui no pezinho da península, é a última cidade, né? Antes de a gente chegar aqui no mar, certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Voltando aqui, né? Ela vai, então, colecionar inimigos, e nessa coleção de inimigos, né, existe uma cidade que se volta contra a hegemonia espartana, que vai organizar a Liga da Beócia, certo? Tebas, então, organiza a Liga da Beócia e tenta agora, portanto, se voltar contra a hegemonia espartana. Adivinha quem vai ajudar Tebas a derrotar Esparta? Adivinha só, adivinha só. Quem que vocês chutem? Quem que vocês acham que vai ajudar Tebas a derrotar Esparta, pessoal? Quem? Exatamente. Sem xingar, não pode xingar, só pode falar um palavrão, não pode falar dois. Exatamente. Eles, os persas, vão ajudar Tebas a derrotar Esparta. E aí, pessoal, a Grécia, que já estava enfraquecida com a guerra civil lá do começo de Atenas contra Esparta, e agora fica mais enfraquecida ainda, né? Com a guerra entre Tebas e Esparta. Professor, por que o persa está ajudando, tá ajudando Tebas contra Esparta? Está patrocinando, né? Grego matar grego. A resposta está na própria pergunta, né, pessoal? Exatamente. Eles querem que o grego mate o grego, porque assim eles ficam enfraquecidos. E o sonho de princesa do persa é dominar toda a Grécia, né? Projeto que eles já haviam falhado tempo atrás, beleza? Só alguma dúvida até agora? Vamos entrar agora no fim da polis, certo? Então a gente tem o domínio de Tebas sobre Esparta, certo? Toda a Grécia, na verdade, é quem sai perdendo, porque ela sai muito enfraquecida, né? E o persa, pessoal, nesse patrocínio de grego contra grego, ele pretendia então dominar a Grécia. Quando a Pérsia está quando o persa está a um passinho, né, a um tris de dominar a Grécia, chega um outro povo que chega antes dele e fala bisteca. E aí domina, portanto, a Grécia antes dos persas. Que povo é esse, pessoal? Alguém chuta? Alguém se habilita? Não? Gente, aqui, quando nós temos o fim da polis, certo? Quando a Pérsia vai dominar a Grécia e outro povo chega e domina, que inclusive era vizinho, né? Era vizinho lá das outras cidades gregas, pessoal, eram os macedônicos, tá? Era esse pessoal que vivia aqui em cima, né?
aqui na parte mais alta do continente, na parte mais alta que eu digo do continente, né? Da região da Grécia, né? Já quase no final da região que compreende as cidades gregas, né? Então, os macedônios também, né, faziam parte da Grécia, só que eles eram, como é que eu posso dizer? Eles não se misturavam muito às outras cidades gregas, às outras polis, né, porque eles tinham algumas pequenas diferenças, e por essas pequenas diferenças, os outros cidadãos gregos das outras polis, eles tinham preconceito contra os macedônicos, certo, pessoal? Que viviam aqui em cima e eram, portanto, seus vizinhos. Então, os macedônicos chegando antes e dominando a Grécia, nós temos o fim, então, das polis, tá? Acaba a democracia ateniense de vez, que já vinha, né, já vinha sendo diluída por Esparta, que começa a colocar os tiranos nas cidades, e a gente tem realmente o fim agora da Grécia e também o fim, pessoal, do nosso período clássico. Começa-se agora o período helenístico. Gente, helenístico, na verdade, nada mais é do que grego, tá? O grego não se chamava de grego. Quem chama grego de grego é romano, tá? Os gregos se denominavam, se chamavam de helenos, tá? E os macedônicos também se chamavam, portanto, de helenos, certo? Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Existia um carinha, né, que governava aqui a Macedônia, né, e que era, portanto, o chefe da monarquia. Professor, como assim? Vamos lá. Se nas cidades gregas nós tínhamos a democracia e depois os tiranos, mas que ainda assim a gente, né, nós tínhamos os grupos, né, para votarem as decisões, por mais que fossem pessoas mais velhas, ex-chefes de guerra em Esparta que votavam, ainda assim, né, por ser uma oligarquia, eram vários grupos, né, eram vários grupos votando e tomando as decisões, certo? Na Macedônia, pessoal, o que mudava basicamente que era uma monarquia e era por isso que os outros cidadãos gregos das outras polis tinham esse preconceito. É como se fosse um preconceito regional, né? Então é o cara do sul zoando o cara do norte, o cara do norte zoando o cara do sul e assim vai. Não tem um porquê, não tem um fundamento. Até porque qualquer tipo de preconceito não tem um fundamento, não tem uma lógica. Né? Então, o que vai acontecer, gente? A única diferença, basicamente, era que os macedônicos ainda eram monarquia, certo? E aí, por ser monarquia, tinha esse preconceito, tá? Bom, existia um carinha chamado, então, Felipe II, da Macedônia, conhecido como o Rei Caolho, tá, pessoal? A internet, a internet não, o pessoal, eu não sei de qual laboratório, fez uma reconstituição facial aqui do Felipe II, onde mostra o olho dele, tem na internet, tá? O olho dele rasgado, né, em uma das batalhas aí. E ele era conhecido, então, como o Rei Caolho, certo? E esse cara, pessoal, o Felipe II, que era o rei da Macedônia, ele era o rei da Macedônia, mas ele ia estudar em Tebas. Não é esquisito, pessoal? Por que ele ia estudar em Tebas? É como se fosse o Donald Trump vindo estudar na Unifil aqui em Londrina. Não tem sentido, não tem lógica. E o pessoal da Grécia olhava, o pessoal de Tebas falava, olha, tem alguma coisa errada aí, né? Tem caroço nesse angu, né? Tem caroço nesse angu. Tinha gente que falava, não, meu, é da Macedônia, deixa o cara aí, o cara não tem, meu, é da Macedônia, deixa ele estudar, deixa ele ter uma educação de verdade. Tem um cara, pessoal, orador, né, de Atenas, o Demóstenes, que escreve uma obra chamada Filípicas, um texto em que ele fala, fiquem de olho no Felipe, né? Fiquem de olho no Felipe porque não é normal. Ele tem alguma coisa errada. O pessoal fala, não, deixa ele, esquece isso. Deixa ele estudar isso, ó, tá tranquilo. Mas ele estava de olho. Ele percebeu, pessoal, que a Grécia ia cair antes mesmo do que ele imaginava. E quando ela caísse, ele dominaria a região da Grécia. Ele percebeu que o grego estava se enfraquecendo e que ele dominaria a Grécia antes do persa, certo? E aí, quando a gente tem o domínio, então, né, do Filipe da Macedônia sobre as cidades gregas, a gente tem início, então, ao período chamado período helenístico, certo? Só que eu vou continuar falando desse período adiante,
porque agora nós vamos fazer algumas questões sobre o que nós vimos até então, beleza? Então, eu vou dividir a aula em duas partes, tá? Um pouco de explicação, um pouco de questões para a gente treinar. Não fica uma coisa monótona, já que só eu tô falando, né? Vamos lá, pessoal. Gente, agora eu quero que vocês me ajudem e respondam, hein, definitivamente, por favor. Vamos lá. A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C., foi: letra A, uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos persas e ameaça de perder suas principais praças de comércio no mar Mediterrâneo. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa alternativa? Foi uma guerra empreendida pelos gregos contra a invasão persa? Não, não. Não, né, pessoal? Tá errado. B, uma luta entre dórios e aqueus na época da ocupação do território grego, que resultou na formação das cidades de Esparta e Atenas. E aí, pessoal? Acho que tá certo, professor. A Guerra do, Porque a Guerra do Peloponeso, ela vai terminar com a fundação com a formação das cidades de Atenas e Esparta? Ou seja, Atenas e não, 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 Esparta não, não. não estavam Não, formadas ainda? Tá errado, tá errado. né? Letra C, uma luta comandada pela cidade de Esparta e Corinto contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada por Atenas, sobre o território grego. Gente, tá certa a nossa questão, né? Então, Tá Esparta certo. vai buscar ajuda também de Corinto, né? Que é outra cidade grega, mas o que vai definir a vitória contra a Liga de Delos, contra a Confederação de Delos, pessoal, vai ser o apoio militar do persa, ok? Tá? Então, Esparta e Corinto, certo? Formam a Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, que era liderada por Atenas. Alternativa C, nossa resposta, certo? Professor, Fala, Danilo. o Corinto faz parte de Atenas também? Vamos voltar ao mapa. Vamos achar Corinto. Corinto ficava juntamente aqui, ó, pessoal, junto à Liga do Peloponeso, tá? Então, porque a região do Peloponeso, que é a península do Peloponeso, ela era formada por essas 5 cidades, né? E aí, então, Ah, eles formam uma liga composta por essas cidades. Então, Corinto, Olímpia, Micenas, Epidauro e Esparta sendo a líder, tá? O Corinto que fica quase chegando aqui na região da Ática, tá? Beleza, pessoal? entendi. Tranquilos? Gente, a Guerra do Peloponeso, 431, 404 a.C., acabou resultando no enfraquecimento do poderio econômico militar das cidades-estado gregas, que haviam hegemonizado a região oriental do Mediterrâneo, tá? Ou seja, toda essa região aqui, né? Região oriental, pessoal, é daqui para cá, tá? É para a parte oriental, beleza? Então, o Mar Mediterrâneo, a parte que vai para que conecta com o Oriente Médio e depois com o continente asiático, tá? Muito bem. Esse enfraquecimento possibilitou posteriormente que os gregos fossem conquistados pelo. E aí, Império gente? Persa. Vamos lá, pessoal. Persa. Império Macedônico, o Danilo, vamos lá, ó. O Império Persa estava apoiando a Esparta na Guerra do Peloponeso e as cidades vão ficar muito fracas. O persa pretendia dominar a Grécia, mas chega um carinha antes, o Felipe II, certo? Que já estudava há muito tempo, né? Em Tebas e às vezes em outras cidades gregas e percebeu que a Grécia estava se enfraquecendo. E é aí que nós vamos ter, então, o início do período helenístico, né, com o Império Macedônico expandindo, portanto, o seu poder sobre toda a Grécia. Tá? Então, o Império Macedônico vai dominar a Grécia e depois vai dominar o Persa também. Tá? Ao se referir à Guerra do Peloponeso, a historiadora J. Homelis afirmou que esse conflito representou o suicídio profundo da Grécia das cidades, certo? É consequência da Guerra do Peloponeso, pessoal. Letra A, o fortalecimento de uma camada social formada por homens livres que passaram a contestar o poder político e econômico das cidades das antigas oligarquias rurais de Atenas, Esparta. Gente, vai sair fortalecida aqui alguém da Grécia, pessoal, depois da Guerra do Peloponeso?
Pessoal, Não. mesmo quem ganha na Guerra Civil sai perdendo, né? Porque Tebas, por mais que Esparta tenha ganhado de Atenas e depois Tebas tenha ganhado de Esparta, pessoal, as duas cidades saem enfraquecidas com muitas baixas. Pessoal, na guerra é basicamente só prejuízo, tá? Mesmo se você ganhar, você vai sair com muitas baixas. A não ser que você entre no final da guerra, né? Como alguns países fizeram, né? Já no finalzinho, a guerra só para findar, dar o fim na guerra. Mas ainda assim você vai ter muitas baixas, certo? Letra B. A vitória da cidade-estado de Atenas e o fortalecimento das classes ligadas ao comércio. Gente, se estiver falando de fortalecimento aqui de alguém da Grécia após a Guerra do Peloponeso, essa questão está errada. Não pode ser possível, após uma guerra civil, alguém do próprio país, da própria... Pensa como se fosse como se nós tivéssemos uma guerra civil aqui no Brasil, né? Alguma região, por mais que saísse ganhadora, ela ia sair fortalecida? Não ia sair Não. fortalecida. É negativo, não tem como, né? Guerra é basicamente, praticamente só gasto, gente. Então é roupa para guerra, comida para guerra, soldado para guerra, tudo voltado para guerra, pessoal. Então é basicamente só despesa, tá? Então não pode ser letra B. Uma crise econômica e política de Atenas e Esparta que possibilitou aos persas liderados por Dário I a invasão da Grécia, dando início às guerras médicas. Gente, as guerras médicas vieram antes ou depois da Guerra do Peloponeso, gente? Foi antes, muito bem, foi antes, né? As guerras médicas foram os persas contra os gregos, né? Os persas saíram derrotados, né? Não conseguiram ali dominar a Grécia, não à toa que depois eles vão ajudar a Esparta contra Atenas e depois Tebas contra Esparta, porque eles vão pegar um rancor, né? Um ranço das cidades gregas, ajudando elas a se autodestruírem, tá? Então a letra C está errada. D. O enfraquecimento das cidades e estados gregas que não tiveram outra alternativa a não ser se submeter aos domínios dos cartagineses. Gente, quando a gente está falando aqui de cartagineses, nós estamos falando então de uma colônia, pessoal, de uma colônia que era uma colônia fenícia e que depois vai virar território macedônico, certo? Então, o pessoal da Macedônia domina Cartago, certo? De Cartago, eles vão dominando outras cidades-estado gregas, tá? Então, a nossa alternativa D, ok? Beleza? Opa, peraí. Tinha aí, pessoal, errei. Tá errado, desculpa. Tem a letra E. O desgaste político e econômico, deixa eu acabar a aula, econômico e militar das cidades-estado gregas que tornaram-se presas fáceis para a expansão militar da Macedônia na região. Pessoal, eu achei que só tinham 4 alternativas, tá? Desculpa. É a alternativa E, come bronha, tá? Errei, aconteceu algo inédito. Eu errei, tá, pessoal? Então, desgaste político, econômico e militar das cidades-estados gregas que tornaram-se presas fáceis para a expansão militar da Macedônia na região, tá? Alternativa E, pessoal, beleza? Não que a Cartago não seja dominada pelos macedônios, tá, pessoal? Apenas a ordem é diferente. Eu errei, desculpa. Ok? Pessoal, na próxima aula nós continuamos fazendo as outras questões, certo? Deixa eu só ver quem tá aí, quem faltou. Foi só o Adilson, o Murilo. Adilson e Murilo, só, pessoal, que faltaram? Acho que é, né? Vou anotar aqui, só um minuto. Tem mais, eu acho. A Ellen. A Ellen também faltou. A Bia tá aí? Acho que a Bia... Ah, não, a Bia tá aí também. A Fernanda também. Fernanda. Nossa, é verdade, tem bastante gente. Ian, Murilo. Ah, todo mundo aí, o resto, né? Todo mundo aí. Deixa eu ver. Guilherme, Manu, Maria, Santiago, José, Andrei, Danilo, Analice, Bia, João. Beleza, gente, tranquilos aqui. Pessoal, quando vocês ficam quietos assim, ou vocês estão entendendo nada, ou vocês estão entendendo tudo, né? Eu quero acreditar que seja a segunda opção, né? Povo do bem, tranquilos aqui, entenderam? Oi, diga, Danilo.
A Macedônia, isso é coisa do Império dos Persas? Como assim? Quer dizer, o Império Macedônia vai... Eu não entendi direito. Ó, a Macedônia é uma região que era vizinha dos gregos, né? Eles eram gregos, certo? O que vai acontecer? Com a Guerra do Peloponeso contra Atenas, certo? Então, Liga do Peloponeso, certo? Liga de Delos, todas essas cidades aqui, ó, né? Que margeiam o Mar Mediterrâneo, que ficam no meio do Mar Mediterrâneo, né? Do Mar Egeu. Certo? O que vai acontecer? Nós vamos ter a guerra civil entre os dois vão sair enfraquecidos, Esparta sai vencedora, certo? Com apoio persa, né? Aí o que vai acontecer? Tebas agora vai se voltar contra Esparta, só que Tebas aqui vai receber o apoio persa, né? Nisso, o persa percebe que todos ficam mais enfraquecidos do que já estão, porque eles vão se autodestruir, porque é grego contra grego, né? Só que quando a Persa vem daqui, Persa está aqui, só que não aparece no mapa, vem daqui, ó, Persa está mais ou menos, tá aqui, ó, tá? Então, o persa está aqui. Quando ele vai tentar dominar a Grécia, né, vai rumar aqui a Grécia, quem é vizinho aqui, né, quem faz parte, portanto, também da Grécia, são os macedônios, né, que já tem o rei Filipe II estudando tudo o que está acontecendo aqui e percebe que a Grécia vai ficar enfraquecida. E aí o Filipe II começa a dominar a região da Grécia toda. Quando o persa finalmente consegue chegar aqui na Grécia, né, todo o domínio praticamente da região já pertence à Macedônia, e aí, pessoal, com todas as cidades gregas dominadas, fica mais fácil de dominar os persas, beleza? Tranquilo, Danilo? Pessoal, eu vou ter que ir para outra aula que eu preciso iniciar com o terceiro ano, tá bom? Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar semana que vem. Pode, anota a dúvida aí que a gente responde ela semana que vem, tá bom? Pessoal, se cuidem, tá? Bom final de semana para vocês. A gente se volta a se falar na segunda com a aula de atualidades, tá? Eu vou postar para vocês as aulas que eu tenho que postar de história e atualidades da semana passada no YouTube. Posto o link para vocês no Delta, tá bom? Para vocês assistirem lá, para não ficar parado no tempo, né? Quem perdeu, assistir a aula, tá bom, pessoal? Beleza? Tchau, então, pessoal. A gente se fala na segunda-feira, ok? Falou. Falou, professor. Falou, Danilão. Bom final de semana, meu jovem. Para você também. Muito obrigado. Falou, Santiago, Maria Fernanda, José, Andrei, Guilherme, Analice, Danilão, João. Até mais.